Olá, minha gente, como é que vocês estão? Olha só, uma grande novidade que eu quero dividir com todos vocês. Nós começamos hoje o nosso podcast. Eu não sei que dia você vai assistir esse vídeo, mas hoje para nós é 8 de março, o Dia Internacional das Mulheres. Então nós queremos, aqui convidar todos vocês que estão aí do outro lado a assistir essa chamada maravilhosa. Deixa eu já contar o nome para vocês, Damas ao Mar. E ao longo do caminho vocês vão descobrindo por quê. Tem muitas damas que virão nesse lugar e que vai dividir o propósito de vida delas com vocês. Então seja muito bem-vinda ao canal, seja muito bem-vinda a esse projeto maravilhoso que Deus confiou aos nossos corações. E hoje nós temos na abertura, mês de março, mês da mulherada, nós temos a abertura com a nossa amiga Kátia. Seja bem-vinda, Kátia. Obrigada, boa noite, oi para todo mundo. É uma alegria ter você aqui com a gente, Kátia. Para mim também é um prazer enorme poder participar, ainda mais na abertura, Muito feliz. É muito bom, Kátia. E assim, Kátia, conta pra gente, você e eu, nós já tivemos vários cafés, muita conversa, Um dia você foi lá ministrar na nossa igreja e nós participamos hoje da mesma, Mas um dia você estava em outra, numa congregação, e quando você chegou lá com a gente, você foi, fez a ministração, e daí a gente foi convidada para jantar. E ali surgiu uma primeira conversa. E aí eu conheci uma Kátia que eu não havia conhecido, Então conta um pouquinho, quem é a Kátia? Conta pra gente, Kátia. Então, eu sou a Kátia, eu tenho 31 anos, Sou mãe de duas crianças, um menino de 7 meses e uma menina de 8 anos. Tenho um esposo, Sou casada há 8 anos, estamos juntos há 10 anos. E eu venho de uma família, assim... De uma vida financeira não estável, Uma vida financeira bem dificultosa. Eu venho lá do Paraná, do interior do Paraná, da Ibema, Cascavel, e eu nasci nesse lugar, mas eu cresci em Foz. A minha mãe, ela casou com meu pai, e aí começou a ter dificuldades no casamento. Eu não sou a primeira filha, sou a última. Os meus irmãos mais velhos moram, um mora aqui, o outro mora no Paraná. E a gente veio morar pra cá bem depois de ter ido pra Foz, ter passado por tantas coisas, e é sobre isso que a gente vai falar, É isso aí. Ô, Kátia, mas então já vamos aproveitar esse início e conta pra gente um pouco sobre a tua história. Sim. Porque quando eu encontrei com a Kátia, gente, pela primeira vez, eu vi a Kátia em cima de um altar. E assim, foi incrível ouvir a Kátia. E daí, depois de uns dias, ela foi novamente na nossa igreja, fez uma ministração lá e a gente foi jantar junto. E ela contou um pouco da história dela, o que é a Kátia antes disso tudo. E eu queria, Kátia, que você trouxesse pra gente um pouco, sabe, hoje. Porque tem muitas pessoas que eu tenho certeza que vai casar com a tua história. Casar quem foi a Kátia um dia. Sim. Porque quem vê a gente, às vezes, em cima do altar, ministrando... não sabe as coisas que a gente passou na vida e por que a gente chegou num propósito de vida, porque Deus nos confiou alguma coisa. Teve um passado. Sim. E como é que foi o começo da Kátia? A minha mãe, então, eu nasci na Ibema, e aí o contexto da minha mãe, eu preciso falar dela para poder falar de mim. Tá certo. O contexto da minha mãe era um casamento infeliz, O meu pai, ele era alcoólatra, ele bebeu muitos anos. Ele bebia bebida forte. E quando não tinha bebida, quando ele não tinha dinheiro para comprar, ele usava o álcool, ele usava perfume, ele era muito dependente. E ele sempre batia na minha mãe. Então, a minha mãe teve que fugir dele. Aí ela fugiu dele e foi para Foz. Aí em Foz ela foi morar em uma favela, se chamava Favela do Comum. E ali naquela favela, a nossa primeira casa foi um barraco de lona. A minha mãe fugiu do meu pai. A minha mãe teve 5 filhos. E o primeiro filho dela, que é o mais velho, ele faleceu. Com 12 anos ele faleceu. E aí teve o meu irmão, o segundo mais velho. Esse mora no Paraná ainda. E aí teve uma terceira criança, que é a minha irmãzinha, que também faleceu quando ela iria fazer 1 ano. Ela faleceu. Teve mais uma, que é a Antônia, que mora aqui em Santa Catarina, e eu sou a última. Aí a minha mãe pegou esses 3 filhos que sobreviveram e foi para o Paraná, foi para Foz, fugiu do meu pai, porque ela não suportava mais, Fugiu dele, e ali dentro de uma favela a gente sabe que existe muitas dificuldades de ensinar filhos, existe muita droga, existe muitas oportunidades para você entrar em uma porta errada. E ali a minha mãe fez ali a primeira casinha, que era o barraco de lona, não tinha luz encanada, não tinha água.
Aí, para ela sustentar os filhos, graças a Deus, ela nunca desistiu de nós. Então, ela pegou os filhos, fugiu do pai, pegou um barraco, construiu e começou a catar papelão na rua. Aí, ela pegava um carrinho, ia pra rua, catava papelão, juntava papelão, latinha, tudo plástico e vendia, né, para sustentar a gente. E foi assim o nosso início ali. A segunda casa que a minha mãe conseguiu foi uma casa de compensado, que ela construiu uma casa de compensado pra gente morar. Só que dentro da casa era uma casa de chão batido. Eu me lembro assim nitidamente como era a casa, até sonho muitas vezes com ela assim. Tinha aquele fogão de asa, tinha aquela geladeira quadrada, aí tinha uma televisão, aquela televisão quadradinha pequena. Aí, a gente corria pra escola, aí voltava correndo da escola, ficava todas as crianças assim em volta, porque aí os vizinhos vinham, né, depois que ela construiu a casa dela de compressado, os vizinhos vinham, ficava tudo em volta ali pra assistir Dragon Ball Z. Nossa! Eu lembro até hoje, assim, mas são memórias tão gostosas, sabe? Sim. Aí, lá não tinha ainda coisas encanadas, saneamento básico, não tinha. Aí era um banheiro, o banheiro era feito de madeira e era uma patente, né? Era cavado um buraco, feito um quadrado e a pessoa fazia suas necessidades ali. A minha mãe, o propósito dela foi fugir do meu pai. Só que o meu pai continuou perseguindo ela. Uhum. Uma coisa assim... Ele precisava de ajuda, né? Ele continuou perseguindo a minha mãe. Ele foi pra Foz atrás dela e toda vez que ele vinha, ele batia nela. Nossa. Aí toda vez que ele vinha, ele batia nela. Não tem uma memória, nem minha, nem dos meus irmãos, em que o meu pai abraçou um dos filhos. Não tem. A memória que a gente tem a minha mãe conta também que meu pai pegou uma das minhas irmãs e jogou, assim, pegar e jogar uma criança pequenininha, enrolada. Memórias que eu tenho da minha mãe falando, filha, eu vou fugir, colocar em cima da cama, enrolar numa coberta e correr dele para se esconder, porque ele estava atrás dela. Colocar os filhos na casa dos vizinhos para eles cuidarem, para ele não bater nos filhos. Uhum. E ela se sacrificava, assim. A minha mãe é o maior exemplo de mulher para mim. Hoje é o Dia das Mulheres e o maior exemplo para mim é ela. Eu sempre falo assim, se um dia eu pudesse ser para Yasmin e pro Davi metade do que minha mãe foi para mim, eu já consegui tudo que eu precisava na vida. Porque minha mãe é incrível. Assim, forte, ela não desistiu de nós. E o mais incrível, minha mãe viveu a vida dela toda infeliz. Infeliz porque o meu pai judiou demais dela. A gente sofreu muito por causa dele. Quando meu pai faleceu, com 7 anos de idade, eu tinha 7 anos. Quando ele faleceu, foi um alívio para ela, porque ela ia parar de apanhar. Só que ainda assim tinha os filhos pequenos, eu tinha 7 anos. E a minha irmã tinha... Desculpa até te cortar, Kátia, mas é aí que começa a história da Kátia, né? Porque assim, vocês vinham de um sofrimento e daí tu entra em algo agora que é muito mais profundo, né? Aí... Quando o pai faleceu, a gente continuou trabalhando igual a minha mãe catando papelão, só que chegou um determinado tempo em que a minha mãe se machucou. O ferro do carrinho entrou na perna dela e ela não pôde mais trabalhar. Uhum. E assim, ela não tinha ajuda, ela não tinha uma família para ajudar ela. Então, o que a gente fez? Abandonou a escola. Uhum. A gente já era um pouco maior, né? Eu tinha 12 anos, eu abandonei a escola. E claro que a minha mãe não queria isso, mas não tinha escolha. Não tinha mais o que se fazer. E eu abandonei a escola e comecei a trabalhar no contrabando. Aí no contrabando se abria muitas oportunidades para você fazer coisas erradas. Deixa eu só dar uma pausa, Kátia. Eu quero que vocês olhem para a carinha da Kátia e entendam a palavra que ela falou. Ela foi trabalhar no contrabando. Essa menina, né? Toda meiga, toda menininha, toda pequenininha. E trabalhar ali no contrabando com 12 anos me ensinou muito, assim... Porque é um lugar difícil, assim, tinha muitos homens. Eu fui a primeira a começar ali, a parte que a gente fazia era subir a mercadoria de um barranco. Então era puxada, era um trabalho braçal, porque você tinha que colocar a mercadoria nas costas e subir muitos degraus de escada para chegar até um QG, para você colocar a mercadoria ali. Então era pesado. E depois disso, que eu comecei a trabalhar, primeiro puxando a mercadoria, depois disso eu comecei a trabalhar no rádio. Uhum. Aí já é uma outra etapa. E o rádio não é a rádio, né? Não, é o rádio de passar informação. Não, é o rádio de passar informação, né? De cuidar do local.
Aí, nesse momento, é o momento em que em que parte, assim, foi muito, para mim foi muito marcante, porque foi onde eu iniciei com bebida, com cigarro. A parte em que eu trabalhava era mercadoria, porque o porto em que a gente tinha, onde o pessoal trabalhava, era mercadoria. Era mercadoria, brinquedo, roupa, perfume, era contrabando de mercadoria mesmo. Entendi. Na verdade, assim, o contrabando, o que ele é? Existe uma cota para se passar em cima da ponte. Vamos colocar um valor aqui simbólico, R$1.000. Tá. Aí você vai vir uma pessoa lá de São Paulo e quer comprar R$2.000. Já se passou a cota. Entendi. O que ele precisa fazer? Ele vai passar os R$1.000 em cima da ponte. Mas e os outros 1.000? Vai ficar como? Entendi. Aí ele tem que achar uma maneira clandestina dele poder passar esse valor. Então era nesse meio que você estava envolvida. Então a minha parte era pegar a mercadoria que a pessoa comprou e levar para cima. É ilegal. Então quando a polícia batia, você tinha que correr, se esconder. Porque tudo é avisado, né? É uma coisa organizada. Sim. Então, quando eles falam, tá indo tal polícia, as pessoas já correm, já vão se esconder. Entendi. Então, quando eu comecei a trabalhar, primeiro subindo a mercadoria. Tá. E agora eu já não trabalho mais com isso. Eu vou trabalhar com o rádio, passando a informação de que tá vindo a polícia. Aí, nesse momento, eu vou trabalhar sozinha. Vou trabalhar em um lugar, em um mato, que eu tinha 12 para 13 anos. Certo. Aí, quando eu comecei a trabalhar em um determinado ponto ali, em um lugar, aí conheci uma pessoa que também iria trabalhar naquele lugar. Primeiro eu iria ficar sozinha, mas aí ele iria ir para aquele lugar. Aí a gente começou uma amizade e ali a gente começou a tomar no horário de trabalho. Entendi. Aí, bem perto daquele lugar, tinha um mercado. Então ele ia no mercado porque ele era de maior, comprava bebida, vinha, a gente tomava, eu fumava cigarro com ele, bebia. E ali iniciou essa parte de vícios, assim, né? Ali abriu a porta, Abriu né? Abriu a porta dos vícios. E assim, né, Kátia, você estava envolvida com pessoas que, por mais que o contrabando era mercadoria, tinha toda uma situação, né? Tinha risco, né? Porque, assim... Tinha as armas, tinha tudo, né? Tinha toda... Porque, como eu falei, o porto em que eu trabalhava era uma coisa, mas existe o porto vizinho, entendeu? Então, e o porto vizinho é o quê? 50 metros de distância. Então, ali tem armas, né? Isso. Ali tem drogas. Então, a polícia não vai olhar, não, esse daqui é menos do que... Isso. Não, vai... Você estava envolvido, praticamente enquadrado na mesma situação, na mesma situação. Então, quando a polícia vinha, todo mundo corria. E quando a polícia pegava alguém para tirar informações, para buscar entender o que está acontecendo, a primeira coisa que ela faz é entrar na mente dessa pessoa. Sim. É a primeira coisa que ela vai fazer. Então, a gente acaba sofrendo algumas... como que eu posso explicar? Você acaba sofrendo algumas pressões psicológicas para você abrir o jogo de algumas coisas. Isso. Só que dentro de uma favela, você aprende que boca fechada aumenta a mosca, na verdade. Então, e não só isso, né? Não só isso. Então, assim, ali você aprende a lidar com muitas coisas. A favela, ela me ensinou a lidar com muitas pressões. Ali você acaba tendo que ter uma estrutura mais forte. Porque ali você tem que se proteger. Você acaba colocando uma capa em cima de você que você não é aquilo, mas essa capa te torna forte. Você é uma menina de 12 anos, mas você colocou uma capa, não, eu sou uma mulher de 30 anos, entendeu? Então, foi isso que aconteceu comigo naquela época. E às vezes assim, né, Kátia, essas meninas, porque hoje a gente está falando com a Kátia aqui, que superou, que passou tudo isso, que hoje tem uma outra vida, tem toda uma estrutura, né, tem família, tem filhos e tudo mais, e saiu dessa vida. Mas hoje, quantas crianças, quantos adolescentes, quantos pais ainda estão nessas condições de vida e às vezes até sei lá, num sentido muito pior, assim, né, porque foi ruim a tua fase, mas você viu coisa muito pior, né, Sim. acontecendo ao teu redor. Sim. Ô, Kátia, mas assim, ó, quem te vê hoje, como a Kátia saiu, sabe, o que trouxe a Kátia até aqui? Como é que foi essa passagem da Kátia, né? Sim. Eu vim pra cá quando eu ia fazer 17 anos. Primeiro foi os meus irmãos que vieram. Eles vieram para um outro lugar de Santa Catarina, não vou recordar agora o nome. Veio meu irmão, a minha irmã e a minha mãe. Certo. Eu não quis vir, eu quis ficar. Eu tinha muito amigo, né? Eu já 16 para 17 anos, então é um tempinho já, né? Mas você ainda estava trabalhando ainda assim, né? Com eles lá. Sim. Porque lá cresce nisso e isso. Quem não sai morre nisso, né?
É que agora eu não sei mais como tá lá, porque faz muitos anos que eu não voltei mais, então eu não sei como tá o lugar. Aí, como a minha mãe veio, meus irmãos vieram, aí eu tinha um namorado, eu queria continuar meu namoro, né? Normal, né? Então eu não queria vir. Só que aí eu vim visitar. Minha mãe pediu para mim vir visitar, deu uma enchente aqui em 2008, uma enchente bem feia, e eu fiquei muito preocupada com a minha mãe. Aí eu vim visitar ela. Eu odiei o lugar. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui, né? Eu não queria ficar ali de jeito nenhum, porque era totalmente diferente da minha realidade. Até a cor da terra é outra, né? Então, e assim, é tudo diferente. Aí eu queria ir embora de todo jeito. E eu queria voltar pro meu namorado, né? Aí eu voltei, porque eu só vim visitar. Só que quando eu voltei, é incrível, porque quando chega um tempo determinado que Deus fala assim, você andou até aqui, daqui você não vai andar mais, não tem pra onde a gente fugir. E aí eu decidi vir. Aí eu vim pra minha mãe, pros meus irmãos, fiquei morando com a minha irmã. Aí morei com ela um tempo. Quando eu fiz 18 anos, eu ainda saí aqui algumas vezes, porque eu comecei a conhecer pessoas no trabalho. Só que alguma coisa dentro de você ainda grita, sabe? Falta, porque assim, a criatura anseia pelo Criador e não tem. A gente tem um vazio que só Deus vai preencher, assim. E eu tive muita dificuldade em relações com pessoas. Quem conhece a Kátia hoje não sabe, mas a Kátia, se a Damares falasse sua feia, eu não ia falar só, não, você é ridícula. Eu ia falar muitas palavras de baixo calão, né? Todas Nossa, assim. do vocabulário. Nossa, todas, assim. Desde palavras, de atitudes. Claro que dentro de uma favela você aprende muito a ter respeito, né? Você precisa aprender a respeitar. Você precisa aprender a ouvir, ficar calado, né? Você precisa aprender muitas coisas ali. Te forja a ser algumas coisas. E justamente por forjar você a ser algumas coisas, eu não vou te agredir com mãos, mas as minhas palavras vão te agredir. Então, eu era assim. Eu até parece que você fica numa defesa, né? É uma defesa que você cria. Porque se uma pessoa te fala uma palavra torpe, engole e fique quieto. Eu não conseguia. Eu não conseguia. A última palavra precisava ser a minha. Eu precisava fazer aquela pessoa sentir aquilo que eu sentia. Entendi. Então eu tinha que falar muitas coisas para ela sentir o que eu estava sentindo. Para a pessoa, né? Aí quando chegou assim, o tempo em que Deus falou, não, agora você vai vir, foi incrível, porque eu fui em uma igreja pequenininha. A minha mãe sempre foi muito católica, roxa, assim. Ela trouxe o padre, né, da devota dela para cá, e trouxe santinhos, ela era muito devota. Mas a minha mãe começou a ir para a igreja. No caso, tipo, ela era católica e ia na católica, e ela começou a ir na evangélica. Isso, ela era muito devota, a Aparecida, assim, ela era, tanto que o meu nome é Kátia Aparecida dos Santos, sim, verdade. Por causa da minha mãe, ela era muito devota. A minha irmã também, Antônia Aparecida, porque a minha mãe era muito devota. Meu irmão é Valdevino Jesus dos Santos, porque ela era muito... ela buscava uma fé, né? E aí, quando ela começou a ir, a gente foi também, eu fui também. Eu acho lindo, assim, que eu não estava numa dificuldade financeira, porque eu ainda não estava pagando as minhas contas. Eu estava buscando um trabalho, eu morava com a minha irmã, então eu não tinha, assim, uma necessidade financeira, uma necessidade de um marido, porque, assim, não importa o caminho que você vai até Jesus, se é buscar um milagre, não tem importância. Você pode ir... Desde que você queira mesmo que ele traga para ti aquilo que ele tem para você, vá. Eu não tinha nada disso, só que alguma coisa gritava dentro de mim e eu não sabia. E o meu maior desafio era saber quem eu era. Era difícil lidar comigo, com as minhas emoções, porque não tinha uma conversa. Você se torna como se fosse um bicho do mato, você só quer se defender. Se você vê um humano se aproximando, você quer se defender de todo jeito, você não quer enfrentar e conversar, você quer só se defender. E quando eu fui nessa igreja, o pastor perguntou quem queria aceitar Jesus, eu levantei a minha mão e ele orou por mim. Quando ele orou, eu caí assim para trás.
Quando eu caí e eu levantei chorando, e eu chorava assim, eu não sabia dizer, expressar o porquê que eu estava chorando, mas era porque o Senhor estava me abraçando, Ele estava me aceitando. E assim, né, Kátia, o amor porque o amor da rua é um amor, mas o amor de Deus é totalmente diferente. Então você foi abraçada por um amor que você não conhecia. Que eu não conhecia, e era o amor que eu precisava, porque como eu não tive o meu pai, você acaba crescendo com muitas lacunas. Por não ter uma estrutura familiar. Por exemplo, a minha mãe não casou de novo. Sim. Porque ela não ama tanto e amou os filhos de tal forma que ela se sacrificou. Ela foi ali, né? Porque ela deixou, ela não deu oportunidade de novo para conhecer alguém. Sim. Por causa dos filhos que eram pequenos. Ela não queria o mal para eles. E aí, nesse período que eu aceitei a Jesus, aí eu saía da igreja, já acedia um cigarro e já tinha marcado com a amiga para tomar. Sim. Aí foi um processo. Foi um processo daí de restauração, né? Foi um processo. Kátia, e assim, eu sei que o teu processo de restauração ele foi longo. Só que dentro desse processo, uma coisa que parece que nem casa tanto com aquilo que você viveu, mas eu percebo assim, que Deus te preparou naquele ambiente, porque eu falo muito, né? A gente conversou já muito sobre isso. As dores nos reposicionam. Né? Então, assim, tudo aquilo que a gente passa na nossa vida, todas as dificuldades que vêm na nossa vida, elas vão nos levar, ou elas estão nos levando para algum lugar. E quando a gente olha a tua história, e depois tu vai contar agora um pouco pra gente também sobre esse propósito de vida que você tem hoje. Eu percebo assim, a tua mãe se sacrificou pelos filhos. Isso. E eu vejo isso sendo de geração em geração, né? Porque assim, quando você foi restaurada pelo Senhor, Deus te trouxe propósito de vida. Tanto é que a tua filha, você teve um sonho. Isso. Né? Então assim, conta pra gente um pouquinho o propósito de vida que você tem hoje. Né? Nós aqui falamos um pouco quem que é a Kátia. Mas agora, quem é a Kátia dentro do propósito de Deus? Sim. Fala pra gente. Como tu disse, eu tive um sonho uma vez com a Yasmin. Eu sonhava que... A Yasmin é a tua mais velha? É a minha mais velha, ela tem 8 anos. Tem 8 anos. E eu sonhei que eu estava em uma igreja e o pastor estava ministrando uma palavra assim, de ensinamento, falando como a gente está conversando agora, como se fosse uma conversa normal. E no meio dessa pregação dele, vem uma graça sobre ele. Deus traz uma graça de revelação sobre ele e ele começa a vir para o meu lado e ele aponta para mim e ele fala assim, você precisa ter paciência com ela. E quando ele fala assim, mesmo no sonho, já me veio assim nítido o nome da Yasmin, que era Yasmin. Ele não fala o nome dela, mas eu tinha nítido que era ela, que era sobre dela, ela, né? Que Deus estava falando. E ele dizia assim, porque o TEA que ela tem, nossa, fui eu que coloquei, e sou eu que vou curar. Só que quando você vai pesquisar, eu não sabia nem o que era isso. Não sabia o que era um TEA. TEA é uma criança autista, e eu não sabia o que era. E quando eu fui pesquisar sobre isso, a Yasmin estava começando a ter dificuldades na escola. Ela não teve traços, ela não teve pontos chaves assim em casa. Ela não andou na ponta dos pés, ela olhava quando conversava. Ela não teve assim um ponto em que você falasse, não, essa criança não é igual às outras crianças. Ela tem uma limitação. Entendi. Aí só realmente quando ela começou a ir para a escola que começou a aparecer a dificuldade motora. E aí a socialização, assim, que ela não conseguia lidar com a emoção. Por exemplo, se jogar no chão, te abraçar torta, sabe? Entendi. Nesse sentido, assim. Aí, quando o Senhor falou isso, eu não entendia de momento. Hoje eu entendo. Porque vivendo o dia a dia, você consegue perceber o quanto as crianças precisam de ajuda dos pais e o quanto os pais precisam de colo. Porque a gente olha muito para as crianças. A gente olha muito para as crianças. E, meu Deus, é a dificuldade das crianças. Só que volta um pouquinho, olha para a mãe, para o pai. Principalmente para a mãe. Não desvalidando o pai, mas normalmente é a mãe. É que a mãe é aquela pecinha fundamental junto, né? Isso. O pai sai para trabalhar e às vezes é a mãe quem fica. Apesar que hoje a gente vive num meio onde as mães também trabalham tanto quanto os pais, né? Mas é aquela coisa, a mãe é a mais próxima, né? É uma ligação diferente, né, Kátia? E como ela começou para a escola, aí a gente começou a investigação, ela fez teste de QI, ela fez teste de cognitismo, ela fez vários testes. E o laudo eu só consegui no ano passado,
ano de 2023, em setembro. Nossa. Aí é um laudo tardio, só que é tão incrível, assim, a Yasmin, ela é uma criança especial. Ela é maravilhosa, assim, Senhor. Eu vejo que é um processo, porque é um propósito mesmo, porque o TEA não é uma doença, ele é um transtorno, a criança nasce com isso e vai morrer com isso. Sim. Por que o Senhor disse assim, o TEA que ela tem, fui eu que coloquei, e sou eu que vou tirar? Então existe um tempo, é um tempo, eu coloquei, no tempo em que você cumprir o teu propósito, eu vou tirar. Uau. Então, e o propósito, assim, eu vejo o quanto ela é especial. E qual que é o propósito, Kátia? O propósito é ajudar, é você ajudar mesmo, as mães e os pais olharem para os filhos e entender que eles são uma criança hoje, você trata eles como criança, mas visando o adulto de amanhã. Uau. Porque hoje a gente vê, assim, muitos casos de violência, estupro, molestação, a gente vê muitos casos. Hoje, o que acontece na família? Uma ruptura. Principalmente entre os pais e mães. Não existe mais aquela conversa, aquela confiança de você chegar e falar para sua mãe. Normalmente, hoje, você vê muitos casos de que uma filha sofreu uma tentativa de abuso do pai e vai conversar com a mãe, o que a mãe faz? Diz que é mentira. Diz que é mentira. Não tem ou até confiança. Culpa, né? Isso. Culpa a criança, culpa Como adolescente. fica o pensamento dessa criança, sabe? Pequenas coisas que nós, mães, podemos fazer, nós pais, né? Os pais também, tio, avós, principalmente os avós, os tios, não olhe para a mãe como se a mãe quisesse colocar o filho e estiver machucando, causando sofrimento. Não, a mãe não está causando sofrimento. É que eles não conseguem entender muitas vezes, os avós, pessoas que são bem próximas, querem colocar a criança dentro de um potinho e não deixar se frustrar. Exatamente. Só que a criança precisa dessa frustração porque ela precisa crescer. Quando você não tiver, como ela vai lidar com algumas situações de frustração? Isso. Porque se não chega numa adolescência, não consegue lidar com essa frustração, faz o quê? Vai pra droga para fugir da realidade, comete suicídio, porque aí não consegue lidar com a sua emoção. E assim, Kátia, no nosso Tofete falou uma frase que eu gostei muito, que é: a criança de hoje é o adulto de amanhã. Então a gente vê uma geração doente, uma geração frustrada, justamente por isso, são crianças que não foram tratadas. Nossa. Claro que a tua criança, né, aquilo que você trata e aquilo que você vem ajudando é TDAH, autismo, é diferente de uma criança que não tem esses detalhes, né? Mas assim, essa criança, ela vai se tornar um adulto amanhã. E você pode facilitar a vida dela de adulto, como pode dificultar. É aquilo que você falou, às vezes essa bolha, né, que os parentes, que os avós, principalmente os avós fazem isso, porque são pai 2 vezes e eles têm aquela proteção, né? Aquela oportunidade, por exemplo, quando eles tiveram filhos, eles tinham que trabalhar, então eles não tinham todo o tempo para mimar como eles têm hoje. Isso, e parece assim, o que eu sinto de alguns avós, né? Dos avós no geral, tipo, como eu não tinha tempo, eu me sinto até às vezes culpada, né? Porque eu não fui mãe ou em tempo suficiente, ou sei lá, não dei amor suficiente. Se cobra, né? Se cobra. E hoje reflete isso nos netos, né? Então é uma super proteção dos netos e tudo mais. Só que, Kátia, aquilo que a gente conversou, e por isso que eu quis trazer hoje você, né, para essa abertura desse dia tão especial. Porque hoje você deu início, você sempre ajudou muitas pessoas, veio muita gente já conversar com você nos bastidores, mas hoje você deu início a um projeto nas redes sociais. Isso, né? Você está começando esse projeto que é ajudar tanto crianças como as mães. Você tem focado muito na questão dos pais, né? Porque eles precisam de uma ajuda que às vezes todo mundo foca só no filho, só na criança, só no TDAH, só no autismo e esquece que por trás disso tem uma mãe sofrendo. Tem uma mãe sofrendo. Porque assim, vou pegar o relato de uma mãe que conversou comigo. Teve um episódio em que foi uma amiguinha brincar com ela em casa e essa amiguinha enforcou ela dentro de casa. E assim, a dificuldade do autista é ele conseguir se expressar. Então, é difícil para ele se expressar. Aí dentro da sua casa, um amiguinho vir enforcar,
Essa mãe disse pra mim assim, Kátia, eu chorei e perguntei pra Deus, por que a minha filha é autista? E quantas mães fazem isso, sabe? Por que meu filho é assim? Questionam, né? Questionam. E eu gostaria de falar assim, pra você mãe, o teu filho é assim porque você é especial. Porque Deus olhou no teu coração e Ele viu que você é capaz de dar uma direção para esse filho. Eu me emociono, porque a minha filha para mim é tudo. Assim. E você... A gente pode chorar. E assim, ó, o mais incrível, você deixou, né? Trabalho, você abdicou da sua vida, da Kátia profissional, para se profissionalizar para sua filha, para os seus filhos. Eu deixei meu trabalho quando eu engravidei do Davi, desculpa, eu conversei com a Alexandre e eu iria ficar em casa para ajudar a Yasmin. Porque ela tem muita limitação, ela tem dificuldade motora, ela tem dificuldade na escola, de concentração, ela não sabia lidar com o emocional. E a gente conversou para mim ficar em casa, para ajudar ela. Para ajudar. E isso ajuda ela. Eu vejo assim, a Yasmin tem evoluído em muitas coisas. Ela tinha muito medo de colocar a cabecinha dela embaixo da água do chuveiro. Aí você olha uma criança normal que brinca embaixo de um chuveiro, quer ficar horas dentro de um chuveiro. E ela tinha essa dificuldade. Você se frustra porque você vê tantas crianças perfeitas, principalmente se é uma mãe que trabalha já com outras crianças, numa creche, e em lugares que sempre tem crianças. Aí você vê uma criança perfeita e você vê o teu, com limitações. Então você se questiona, você se culpa, você se cobra. Só que não é uma escolha tua. O teu filho nasceu assim, o Senhor olhou para você e viu capacidade em você. O que você precisa é olhar para dentro de você e procurar essa força. É você buscar informação. No dia a dia, o teu filho ele vai olhar para você porque você é o socorro dele. Você é o ponto que vai dar partida para ele. Você que vai mostrar o mundo para ele, vai preparar ele para esse mundo. É a torre forte, né? É a torre forte. A Yasmin, igual eu falo assim, por que eu me emociono? Porque ela é muito especial. Ela é muito especial. Ela é incrível. Ela chega assim em os lugares e ela ganha as pessoas com a simpatia que ela tem. O autista ele é muito limitado na comunicação, mas ela não precisa procurar uma conversa, só ela tá ali, ela abraça, ela sorri, ela fala uma coisinha ou outra e ela conquista. É como se Deus derramasse uma graça nela mesmo, diferente, para ela alcançar corações assim. E o teu filho, o filho das mães que são diferentes, que têm alguma dificuldade, seja autismo, TDAH, déficit de atenção. Tantas outras, né, que a gente tem falado do psique, no caso aqui, mas tem mães que os filhos tá numa cadeira de rodas, tem, né, o problema de visão, audição, tantos problemas, né, tantas mães com filhos especiais, né? Sim. O problema é que as mães acham que, principalmente, a culpa é delas. Sim. E a primeira coisa que ela precisa fazer é tirar esse peso de culpa. A culpa não é sua. Isso. Porque se você tivesse escolha, é claro que você gostaria de que não fosse. Então não é uma coisa que você tem como fazer mudar. Não tem. É um diagnóstico que você recebeu e agora você precisa lidar com isso, trabalhar o teu emocional e preparar essa criança para um futuro. Seja ela, né, Kátia? Seja ela... E não só voltado para a criança com deficiência. Quantos filhos perfeitos dentro de casa não têm um olhar? Os pais não olham para eles como um futuro. Por exemplo, não validar os filhos. A gente conversou um pouco sobre isso. Você não validar a opinião do seu filho te traz para eles uma falta de confiança tão grande em você. Se você pudesse compreender isso, você colocasse na sua cabeça e entendesse, eu estou perdendo o meu filho. Hoje ele é uma criança, mas quando ele for um adulto, como ela vai chegar e vai falar para mim, mãe, meu marido me bate? Como ela vai falar isso? Se lá na infância você não trabalhou isso. Por exemplo, uma coisa boba, o filho sofreu uma picadinha de uma formiga. Você usou esse exemplo aquele dia, eu achei demais. Recebeu a picadinha da formiga, aí ela vem, mãe, tá doendo aqui, essa formiga me picou e mostra pra você, não tem nem a mordida, mas ela diz que tá doendo. E aí você fala pra ela, isso é uma bobeira, para, vai brincar, não tá doendo nada, vai brincar.
e desvalida o que ela tá te falando. Aí essa criança vai contar pra você outras coisas? Não. Se Você o que era pequeno, você invalidou nela, né? Se uma coisa tão simples que é uma picadinha de uma formiga, que não vai mudar nada em você, não vai mudar o teu dia, não vai te trazer prejuízo algum. Você só poderia ter sido sábia e ter validado a dor dela e ter dito pra ela, não, realmente, deve doer, né? Deve ter doído bastante. Mas vai brincar, já vai passar. Muda a forma de falar. Porque assim, ó, eu acho que é uma linha muito fina, sabe, Kátia? São pais que não querem deixar seus filhos mimizentos, igual as expressões que a gente escuta. Então, não, para com isso, não é assim e tal. Então, leva com outros extremos, tentando não deixar crianças mimadas demais, mas daí acaba invalidando uma dor que realmente ela sentiu. Ela sentiu. Então, você tem como fazer isso, validar a dor dela, mas sem transformar essa criança numa criança mimada. O que você pode fazer? É claro, é uma dor pequenininha? Então o que você vai falar? Realmente, tá doendo, né? Doeu. Passa um remedinho, nem que você não vá passar um remédio. Finge que é um remédio, pega uma água, passou ali e fala, vai brincar que já vai passar. Pronto, você deu validação no que ela tá sentindo. Você deu importância daquilo que ela sentiu. Então, você constrói, é um tijolinho no muro da confiança. Essa criança vai ter confiança de chegar e falar, mãe, aconteceu isso comigo. Até uma tentativa, um olhar, um passar a mão fora de casa. Porque é um pai, né? Vamos supor, é um pai, é uma pessoa muito importante. Então seria um jogo muito pesado para a mãe, para ela colocar na balança. E essas coisas acontecem geralmente com quem é bem próximo, né? Com o tio, com o vô, com... Por causa da confiança. Da confiança. E é justamente nessas partes, assim, é muito forte isso. Porque, assim, aí é um jogo, é uma balança pesada para a mãe, né? Porque é o pai, é a filha. Só que olha a confiança que a filha teve. Porque o muro está construído. Você fez o tijolinho por tijolinho. Então é por isso que ela veio e falou para você, mãe, meu pai fez tal coisa. Porque vocês têm um muro ali de confiança. Nossa, agora é muito forte isso, porque você precisa olhar para o teu filho como o adulto de amanhã. Então ele precisa ter essa confiança contigo, porque não é o vizinho que vai defender. É você. É você. É você como mãe, como, né? Por exemplo, validações que os pais não dão importância. Existem muitas crianças que querem diminuir outras crianças para se sentirem validadas. Isso, a gente conversou sobre isso também. Sobre isso. Por quê? Porque os pais não dão importância para o que a criança quer. Por exemplo, você quer muito ir no shopping, teu filho quer muito ir no shopping tomar um sorvete do McDonald's, mas você não quer, você quer ir lá em outro lugar. Você não sabe colocar na balança o peso de que você foi na semana passada. Hoje a gente podia fazer a vontade do nosso filho para ganhar ele, para conquistar ele, para ele entender que a vontade dele também é boa para nós. Isso. Aí o que acontece? Que é importante o que ele deseja, o que ele quer. Ele se frustra porque ele não tem voz. Aí se ele não tem voz dentro de casa, que é o pai e a mãe, não dá importância para ele, o que ele vai fazer quando ele estiver maiorzinho? Agora eu sou criança, meus pais me enchem de brinquedos, de roupa, de calçado, mas não dão importância para o que eu falo, para o que eu gostaria de ter. Atenção de verdade, né? Então, essa criança vai crescer doente emocional. Então, quando ela chegar numa adolescência, vai começar os problemas. Porque essa criança vai buscar o vazio que os pais não fizeram, não preencheram, não tiveram a construção nem do muro da confiança e nem do muro da comunicação, da validação. Então, ela vai buscar um caminho de droga, ela vai buscar um caminho de bebida, ela vai buscar um círculo de amizade, ela vai se tornar dependente emocional de alguém que valide ela. Que fale pra ela, não, você tem voz, você é importante pra mim. Olha a profundidade disso. Muito. Nossa. Então, se você olhar pro teu filho como o adulto de amanhã, é isso que a gente precisa ter. E é nisso que você tem trabalhado, né, Kátia? É isso. Deus te levou por esse caminho. E eu gostei demais da nossa conversa quando a gente se aprofundou um pouco nesse assunto, né, naquele sábado de manhã. Porque quantas mães, quantas mulheres precisam dessa ajuda, tanto para os filhos quanto para elas mesmas, né? E é em cima disso que hoje o teu trabalho é feito. É isso. E assim, normalmente, as mães que não conseguem ter essa construção com os filhos é porque elas estão doentes emocionais. Então elas precisam buscar ajuda. Elas precisam de ajuda.
Porque aí ela vai conseguir olhar pro filho dela diferente. Sim. Ela precisa... O que eu fiz? Eu fui curada emocionalmente porque eu não tive pai. Então, assim, eu vim de um lar totalmente destruído. E a mãe foi mãe e pai. Meu maior herói é a minha mãe. Sim. Ela sempre vai ser para mim meu maior exemplo. Como eu falei, se eu for metade do que ela foi, eu já conquistei na vida. Sim. Pelo pai ter sido difícil, ter batido em nós, e ele ter tido uma vida com a minha mãe muito difícil, criou um lar destrutivo, né? Sim. Então eu cresci com essa falta de pai. E a minha mãe, ela não teve amor. Então como que eu vou cobrar que ela me dê amor se ela não sabia o que era? Então, nossa, isso é muito forte. E aí eu cresci sem essa parte, né? E a minha mãe, ela não chegava e abraçava e falava eu te amo. Então você cresce sem ouvir. Tanto que até hoje, assim, pra falar eu te amo, tem uns engasgos, né? Mas assim, a gente tá trabalhando nisso. E teve um dia que foi incrível, assim, eu tava orando na igreja e eu tava falando pra Deus, tava bem assim, ajoelhada no altar mesmo, e eu falando para o Senhor, eu sinto muita falta de um pai. Então, a mãe... Não existia amor, né? Não existia. E ao contrário, né, Kátia? Vocês tinham que trabalhar. Vocês tinham que, com 12 anos, com quantos anos você começou? Com 12. Com 12 anos, né? Mas antes disso, eu já ia catar papelão junto com a minha mãe, né? Então, assim, era uma vida... Não tinha uma infância. Assim, entre aspas, sim, porque era trabalhar, tinha que trabalhar, só que a gente podia ficar um pouquinho mais tarde na rua. Entendi. Né? Porque a gente brincava de pega-pega. Vocês levavam isso como uma brincadeira. E aí, nossa, os pés são cheios de cicatriz de brincadeira. A gente brincava muito, né? Porque como é uma favela, ali era pequenininho. Então todo mundo se conhecia. Todas as crianças iam pra rua ali, porque todo mundo ficava descalço, brincando. Aí quando as mães saíam, gritavam, fulano, pode correr, porque senão tu vai apanhar. Aí todo mundo brincava ali, né? Aí era bom, assim, mesmo que tinha que trabalhar, você acabava tendo, nessa parte de infância, alegria. Legal. São memórias, assim, que eu amo demais, assim, é uma infância... de brincar. E apesar de todas as coisas, veio a cura, veio o propósito, veio aquilo que Deus está construindo na tua vida, né, na vida da tua família. E eu acho que que é para isso que a gente foi formado, né, Kátia? Para a gente descobrir por que nós estamos aqui. E assim, Kátia, eu vou te pedir algo. Nós estamos no meio das mulheres, né? Então a gente vai conversando aqui um pouquinho. Mas assim, uma mensagem. O que você gostaria de deixar para o mundo hoje? Você é mãe, você é esposa, você é mulher. Que mensagem que você deixaria para o mundo hoje? A primeira coisa eu deixaria busque se conhecer. Conhecer quem você é. Tenta olhar para dentro de si. Tentar entender por que você age de tais maneiras, o que você precisa melhorar, olha para dentro de si, olha para dentro de você para você buscar em você melhorias, para você poder melhorar o teu ambiente de familiar, trabalho, tudo. Primeiro você tem que olhar para si. Olha para você. Quando você conseguir se enxergar, você vê as tuas dificuldades, as tuas limitações, mas as tuas forças, as tuas conquistas, você vai conseguir passar para quem está do teu lado, para quem está perto de você, quem você é. Porque enquanto você não se conhece, você passa uma pessoa que você não é. Isso. E aí quando você não se conhece, você não passa a sua verdade. Então fica muito raso você. Se conheça, olha para dentro de si, para você poder ajudar o teu marido, para você poder ajudar os seus filhos, para você poder ajudar familiares, para você poder transformar o mundo, porque começa a partir de um, e pode ser você. Legal. Então, minha gente, como é que tá aí o coração de vocês do outro lado, né? Essa é a nossa primeira convidada de muitas outras que virão. E foi especial demais, Kátia. Obrigada pela tua presença aqui. Eu fico muito honrada por você ter aceito o convite, estar aqui conosco no primeiro dia. Está sendo tudo muito especial, gente, porque vocês aí estão vendo, né, o resultado final. Mas o entorno disso, a nossa construção até chegar aqui, está sendo tudo muito especial e muito direcionado por Deus, né, Kátia? Então, muito obrigada, tá, pela tua presença, pelo carinho que você recebeu o convite, por estar vindo aqui com a tua família. Não estão aparecendo aqui a família da Kátia, mas eles estão aqui. E é isso aí, gente. Vão vir muitas mulheres aqui nesse lugar. E eu espero que você aí do outro lado se sinta com conforto, com uma palavra sempre aqui de conforto, de revelação, de propósito. Você que ainda não encontrou o seu propósito.
talvez a gente chegue lá nesses podcasts que a gente está aqui, tá bom? Beijo grande, gente. Até o próximo encontro. Que Deus abençoe vocês. Beijo, Kátia. Fica com Deus. Deus abençoe vocês.